Olha só, depois da repercussão da fala do integrante do Banco do Brasil, a instituição reafirmou que se compromete com o desenvolvimento sustentável do agronegócio e que é o maior financiador do setor. Em nota, o Banco do Brasil informou que a recuperação judicial é um instrumento legítimo e deveria ser utilizado somente em casos extremos. Porém, em algumas situações, o uso está sendo desvirtuado. Com a recuperação, o financiamento para clientes fica restrito devido à elevação do risco. E para o banco, isso é feito para proteger a sustentabilidade dos negócios em qualquer setor econômico. Bom, são 11h33 pelo horário de Brasília. A gente vai repercutir justamente esse assunto aí, essa questão do Banco do Brasil, né, que é de fato o maior financiador do agronegócio no país, poder barrar novos financiamentos a produtores que ingressarem com pedido de recuperação judicial. Essa foi uma fala do vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos da instituição, o Felipe Prince. Bom, a gente vai então repercutir esse assunto agora ao vivo com o advogado especialista em recuperação judicial, extrajudicial e falências de empresas e sócio também do BBMOV Advogados, o Rodrigo de Oliveira Spinelli. Rodrigo, bom dia primeiramente. Seja bem-vindo aqui com a gente ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, Felipe. Primeiramente, agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. É uma satisfação nossa, viu? Bom, para começar, queria saber como você interpreta, do ponto de vista jurídico ou de mercado, talvez, essa declaração do vice-presidente lá desse segmento do banco, o Felipe Prince, de que produtores rurais que entrarem em recuperação judicial não terão mais crédito hoje, amanhã, nunca mais. Essa foi a fala dele. Enfim, qual a sua interpretação do ponto de vista jurídico em relação a essa questão? Perfeito. Felipe, se você me permite, rapidamente, nós temos aqui alguns pontos, né, que consideramos importantes, que foram divulgados aí nos meios de comunicação, que a gente entendeu que era crucial para esse bate-papo que nós teremos aqui. O vice-presidente de Controles Internos e de Riscos do Banco do Brasil mencionou alguns pontos que nós achamos muito interessantes e até com índices, certo? A menção de se falar que nunca mais terão créditos, que se perderá acesso a crédito, que o produtor em recuperação não conseguirá plantar a próxima safra, isso tem que ser colocado de uma forma dentro de um contexto. Por quê? Não significa que o produtor que está em recuperação judicial, ele não terá acesso a crédito. Não é isso. Não significa que o produtor em recuperação judicial, ele não conseguirá plantar a próxima safra. O que a gente precisa trazer é que, por óbvio, quando se entra em recuperação, o mercado tende a ficar mais restrito para conceder crédito para esse produtor. É uma resposta meio que imediata do mercado. Mas nós não podemos ser radicais ao ponto de dizer que essa relação acaba. Até porque, Felipe, a recuperação judicial ela visa exatamente o contrário. A recuperação ela visa tirar o produtor daquele cenário de crise e trazê-lo de volta para a concorrência do mercado de uma forma mais estruturada e organizada. E nós falamos isso com toda franqueza e certeza, até por previsão normativa. Na Lei 11.101 da recuperação judicial, para os produtores que estão em recuperação, eles têm direito a acesso até pelo próprio mercado. A lei permite que esse produtor tenha acesso a crédito e, inclusive, acesso a insumos para poder plantar. A gente chama esse instituto de Deep Finance. Qualquer terceiro, credor, investidor que queira investir nesse produtor em recuperação judicial, ele pode, porque a lei, assim, o dá garantias. A lei deixa de forma rígida essa relação negocial dentro da recuperação. Inclusive, até mercados próprios e nichos específicos que viabilizam esse acesso a crédito ou a insumos para o produtor poder plantar, em especial os em recuperação judicial. Então, é um pouco complicado você falar de forma tão aberta, de forma tão franca e incisiva, que não terá mais o produtor em recuperação acesso a crédito ou até plantio. Isso é um argumento utilizado, talvez, ali no calor do momento, dentro do que o cenário está se passando. Mas, se nós formos levar, inclusive, em consideração os próprios índices mencionados pelo vice-presidente de Controles Internos e de Riscos do Banco do Brasil, produtores rurais da própria carteira do banco é uma quantidade ínfima frente ao tamanho da carteira que o banco tem. Olhando pelo que foi comunicado nos meios de comunicação,
o banco teria aproximadamente 1 milhão de clientes nessa carteira, sendo que apenas 808, não é nem 808 mil, é 808 produtores da carteira estão em recuperação. Dentro de uma carteira de crédito de aproximadamente 404,9 bilhões, somente 5,9 bilhões estão em inadimplência dentro de recuperação judicial. Então, assim, se formos colocar em parâmetros de números, até dos próprios índices veiculados, não se pode penalizar um instituto de recuperação judicial ou o produtor que se viu, digamos assim, abandonado por outras formas de reestruturação, enxergando somente na recuperação judicial a oportunidade de se levantar, de se soerguer. Os índices informados são compatíveis com esse apontamento. E mais, considerando essa questão de reincidência de produtores entrando em recuperação judicial, um próprio dado fornecido é de que apenas 75% estão passando por essa realidade. Ou seja, se de 100% uma realidade de 75% está passando pela primeira vez, isso quer dizer que a reincidência não é tão grande como se diz, como se aponta. E o próprio vice-presidente de controles internos menciona um ponto muito interessante, que é o diálogo. Ao final da sua comunicação, ele ressalta que nada é inegociável, tudo é negociável. E aí que é um ponto importante que a gente entende necessário. O diálogo estar sempre aberto, até porque, quando se envolve crédito, o melhor caminho sempre vai ser a negociação, sempre estar na mesa de negociação. E isso se deu também pela própria fala do vice-presidente de controles internos e de risco do Banco do Brasil, é que ele mesmo menciona que não é só questão de gestão, não é só questão de estrutura empresarial do produtor. Até porque o produtor lida com fatores que fogem do seu controle, como o clima, preços de commodities. Isso realmente afeta a atividade do produtor. Se formos lembrar nos tempos pandêmicos, claro, fazendo a ressalva que era um período de pandemia, mas tínhamos sacas ali sendo comercializadas acima de R$200 a saca. Hoje a gente deve estar lidando ali com 100 a 115, 120 o preço da saca de soja, por exemplo. Então, o mercado tem essa situação onde se mostra até não é nem um desequilíbrio, mas sim uma oscilação de preços e que afeta, por óbvio, a atividade do produtor, além do próprio clima. Pois a lei de recuperação judicial, né, ela tem um objetivo justamente de preservar as empresas, aí, reorganizar dívidas, evitar falência. Então, se essa afirmação do Banco do Brasil for de fato aplicada de uma maneira mais ampla, haveria aí um desalinhamento com a função social da lei, não? Sim, com certeza, Felipe. Até porque o produtor, além do trabalho manual, além do trabalho estrutural que ele tem no seu dia a dia no campo, ele precisa de crédito, ele precisa de apoio para isso, seja do Banco do Brasil, seja de outras instituições. O peso da fala de um vice-presidente do Banco do Brasil, é claro que ela vai ter uma proporção maior por se tratar de um dos maiores bancos, se não o maior banco fomentador de crédito rural no país. Então, assim, gera assim, um debate, até porque se não fosse o Banco do Brasil, talvez a reação não seria tão exacerbada assim, no sentido de que todos ficam preocupados quando alguém de uma posição tão alta fala em questão de escassez de crédito, quando se, na verdade, foi falado em próprios veículos de comunicação que a carteira é de mais de 400 bilhões. Então, assim, dentro de um contexto onde apenas 5,9 bilhões estão em inadimplência, numa carteira de 404, em questões matemáticas e de parâmetro, é um índice muito baixo de inadimplência. Então, entende-se que, por mais que haja uma restrição pelo Banco do Brasil, buscando enrijecer mais ainda o acesso e fomento ao crédito, a própria lei de RJ, para aqueles que estão nela, optaram por usufruir porque ela é legítima. A lei de recuperação judicial ela é legítima, a lei está lá, foi criada e está ali para ser utilizada para aqueles que cumpriram os requisitos, por óbvio. Porém, existem meios alternativos até o próprio Banco do Brasil. Então é importante mencionar que, por mais que haja palavras firmes, contundentes, tratando do tema e principalmente de restrição de crédito no mercado que necessita de crédito, sempre haverá meios alternativos. Pode não ser nos mesmos moldes, pode ser por formas diferentes, mas não significa que é o único meio.
Você está falando sobre esses meios alternativos, então para a gente encerrar esse bate-papo, eu queria justamente que o senhor deixasse aí uma dica, uma mensagem, uma orientação para o produtor que está nos assistindo e que está considerando recorrer à recuperação judicial. Então, diante desse cenário aí de risco de crédito que a gente está vendo, que tipo de orientação prática você poderia deixar aí para quem está nos assistindo, para que não vejam aí bloqueados ou toda a sua questão financeira quando quiser buscar um financiamento futuro? Bom, Felipe, para o produtor rural que está pensando em fazer a sua recuperação judicial, primeiramente, o importante, acima de tudo, procurar profissionais especializados nessa área. Porque a recuperação judicial, ela não é brincadeira. A recuperação judicial é um instituto sério, legítimo. Ou seja, para que você, de fato, faça com que a lei cumpra a sua função social, você precisa de profissionais especializados que consigam fazer esse processo funcionar. Porque ele é um triângulo, devedor, o recuperando, credores e o juízo. Você tem que fazer isso funcionar de forma harmoniosa. E para esses produtores que buscam e queiram saber de como funciona a recuperação judicial, procure esse advogado especializado. A recuperação não é inimiga do produtor, não é inimiga dos credores, não é inimiga do judiciário e muito menos das grandes instituições financeiras. A recuperação ela visa levantar o produtor e o mais importante de tudo, preservar a atividade. A recuperação judicial não é para preservar o empresário, ela é para preservar a atividade empresarial desenvolvida. Porque muitas vezes o empresário já não quer mais a atividade. Mas para aqueles que querem sim continuar produzindo, para aqueles que querem se levantar por ter passado um momento de crise, é um instrumento legítimo, adequado e que pode ser tranquilamente utilizado desde que preenchido os requisitos e acompanhado, por óbvio, de um profissional capacitado que possa instruí-lo da melhor forma. A recuperação não é restrição de crédito. Claro, o mercado assim reage no primeiro momento, mas se você tiver uma estrutura adequada, um profissional que está acompanhando você, que entende do jogo da recuperação judicial, esse mercado pode se abrir. São oportunidades que aparecem. O Deep Finance é uma inovação da legislação 14.112 de 2020 que veio para trazer para esses empresários que estavam sofrendo com esse tipo de restrição de crédito um apoio e um suporte de terceiros interessados, sejam instituições financeiras, credores ou qualquer outro, a vir fomentar a sua atividade. Recuperação judicial ela não pode ser interpretada de forma como se fosse um sinônimo de restrição total de crédito e improdutividade. Muito pelo contrário, a recuperação judicial ela vem para garantir que o produtor vai continuar produzindo, vai pagar os seus débitos, vai pagar seus impostos e vai manter, inclusive, a atividade econômica da região. Porque não só se trata de empregos diretos, mas o próprio trabalho do produtor relacionado à sua região onde ele trabalha, muitas vezes gera empregos indiretos. Então, é toda uma gama, é uma engrenagem. Então, produtor, se você quer usar a recuperação judicial, tem receios, busca um profissional especializado, porque ela não é, de fato, a vilã do mercado financeiro. Pelo contrário, a recuperação muitas vezes reestabelece relações comerciais. Tá dito, então, Rodrigo, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado um pouquinho com a gente hoje, dado um pouquinho dessas orientações, essas dicas e colocado de fato o que pode acontecer após essa declaração, né, do Banco do Brasil. Quero agradecer mais uma vez a participação, um bom restinho de semana e o canal está aberto para o diálogo. Em breve a gente volta a conversar novas oportunidades, viu? Felipe, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando nesse canal muito importante para o segmento do agro e a gente sempre está à disposição. Fico feliz pelo convite e estamos à disposição sempre. Muito obrigado e um bom resto de fim de semana para vocês.